Aleluia. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Você que está em casa, o povo reunido na igreja. Uma alegria muito grande estar trazendo a palavra da amada Escritura. Sem perca de tempo, irmãos. Vamos abrir em Juízes, capítulo 16, verso 20. Juízes, capítulo 16, verso 20. Juízes, capítulo 16, verso 20. E ela lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: eu sairei como nas outras vezes anteriores e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Fala, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Irmãos, para entendermos o contexto da história de Sansão, precisamos entender o livro de Juízes. A palavra de Deus fala que Deus levantou Moisés e libertou o povo do Egito. Só que nesse trajeto, nessa caminhada, o povo ficou rodando 40 anos no deserto. Nessa rota, vamos dizer assim, a palavra de Deus fala que Moisés, ele morre. Só que Moisés, ele levanta um sucessor, ele levanta alguém para ir adiante dele depois que ele falecesse. E a palavra de Deus fala que esse discípulo, vamos dizer assim, se chama Josué. E Josué é um grande guerreiro da parte de Deus. Ele pega e ele consegue levar um povo até Canaã. Só que tem um problema muito grande. Josué, ele não prepara um líder após ele. Josué, ele leva o povo, ele consegue levar o povo até Canaã. Só o mesmo ciclo de Juízes volta a fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor. E o interessante é que o verso 2, ele ignora totalmente o verso 1 e fala o seguinte: e havia um certo homem Zorá, de família danitas, cujo nome era Manoá. Interessante que em um tempo de calamidade, interessante em um tempo onde os povos se contaminaram um com o outro, um momento em que ninguém queria mais ouvir a voz do Senhor, ainda tinha remanescente que buscava Deus. E o interessante é o seguinte, que o verso 2 do capítulo 13 vai falar o seguinte, ó: e a sua esposa era estéril. Aqui já abre um grande problema, já temos um grande problema aqui. O povo, ele estava se contaminando, estava sendo subjugado pelos filisteus. Agora se levanta um remanescente, só que a mulher dele era estéril, pastor Diogo. A ótica humana, o projeto era falido. A ótica humana não daria certo. A ótica humana fala: não vai para frente, por mais que você seja um remanescente, mas a sua esposa é estéril. Só que a palavra de Deus no verso 3 vai falar que o anjo apareceu até a mulher de Manoá e falou o seguinte: eis que agora tu és estéril e não dás à luz, mas conceberás e darás à luz a um filho. A ótica humana, isso aqui, uma mulher estéril, é impossível. A ótica humana, isso aqui é fracasso. Mas para Deus é uma oportunidade de milagre na sua vida. E eu já quero começar a profetizar para vocês que estão na igreja e para você que está em casa. Pode estar o mar bravio, pode estar o mar agitado, mas o meu mestre e o seu mestre sairá da proa do barco e ele vai falar: aquieta-te, mar, aquieta-te, vento, e você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. E só que você que acredita nisso, tome posse dessa palavra. Aleluia.
Aleluia. Santo Deus. E a palavra de Deus vai falar o seguinte: que agora o anjo fala para a mulher, e a sua mulher fala para o seu esposo. Fala: olha, o anjo, um homem, um santo homem de Deus, veio e me comunicou, e falou que eu daria luz. Imagina o manual: como assim? Se você é estéril, como você vai dar luz? Ela: não, foi um homem do Senhor, ele profetizou, e eu creio na promessa dele, eu creio, eu tenho fé. Manoé, show de bola. Então sim, vamos ter um filho. Só que Manoá, ele pega e ele clama a Deus, ele suplica a Deus, e Deus, ele atende a oração, o clamor de Manoá, e ele começa a dialogar com a mulher e fala: olha, o garoto, ele será um nazireu de Deus, ele será o que começará a libertar o povo. Só que tem um porém, tem algumas regras a ser seguida. Nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será chamada de nazireu de Deus desde o seu ventre. Atenta para essa palavra. E ele vai pedir mais explicações, ele vai falar: tudo bem, agora não beberá mais vinho. Isso ele falando para a mãe do garoto: tu não beberás vinho nem bebida forte, tampouco comerá coisas impuras, porquanto a criança será nazireu desde o ventre. E essa palavra nazireu desde o ventre me chamou a atenção, porque muito bem poderia a criança nascer, e o anjo fala: olha, quando a criança nascer, ela não poderá tomar vinho, não poderá passar navalha em sua cabeça, e tampouco tocar em coisas imundas. Mas o anjo, ele deu instrução para a mãe. Isso me lembra, sabe o que, pastor Diogo? Provérbios 22:6, que fala o seguinte: ensina o menino ou a criança no caminho que se deve andar, não o caminho, porque se você ensina no caminho, é diferente de ensinar o caminho. Se eu perguntar: irmão, pastor Diogo, como que eu chego no hospital? Vai falar assim: ó, você vira à esquerda, vai reto, vira à direita. Me ensinou o caminho. Mas quando você ensina no caminho, você pega assim pela mão e vai guiando. O que eu quero dizer nessa noite é o seguinte: não adianta você só falar: olha, ora, jejua para os seus filhos ou para os seus irmãos. Você tem que pegar: vamos jejuar junto, vamos orar junto. Lembra aquele culto do lar que tem tempo que não faz? Vamos fazer o culto do lar junto. Interessante essa passagem. Desde o ventre, a mãe tinha que fazer, e o filho nasce. E a palavra de Deus, ela é bem clara. E a mulher dá a luz a um filho, e deu o nome dele de Sansão, e a criança cresceu, e o Senhor abençoou. A criança cresceu. Esse é o grande problema, porque a palavra de Deus fala que o Espírito do Senhor abençoou Sansão, movia Sansão, só que Sansão cresceu. E quando a gente cresce, irmãos, muitas coisas acontecem. Muitas das vezes a gente cresce e pensa ser autossuficiente. Muitas das vezes a gente cresce e esquece quem lá embaixo te ajudou. Muitas das vezes a gente cresce e esquece daquele irmãozinho que tanto orou por você, e agora que você está em alta, esquece. Por quê? Porque você cresceu. Forte demais. E a palavra de Deus fala que Sansão, ele avista uma mulher, da filha dos filisteus, e ele fala: olha, essa mulher é agradável aos meus olhos, eu quero ela como esposa. E ele vai e conta para os seus pais, fala: olha, tem uma mulher dos filhos dos filisteus que me agradou à vista. E ele conta para os seus pais. Seus pais olham para ele: filho, não tem uma mulher aqui, dentre os seus irmãos, ou da casa de Judá, realmente você vai querer? Ele fala: não, essa mulher agradou os meus olhos. Meu Deus. A
palavra de Deus fala que Deus ele estava procurando uma ocasião para introduzir Sansão no meio dos filisteus. Só que no verso 5 do capítulo 16 vai falar o seguinte: então Sansão desceu com seu pai e sua mãe para Timna, e veio até os vinhedos de Timna, e eis que um leão novo rugiu contra ele. Só que quando eles desceram para Timna, tinha quantas pessoas? 3, Sansão, seu pai e sua mãe. Só que quando o leão novo rugiu para Sansão, só tinha uma pessoa, só tinha Sansão. O interessante é que quando ele mata o leão, no verso 6, ele vai falar o seguinte, que ele matou o leão, mas não contou para a mãe e o pai dele. Então dá-se a entender o quê? Que Sansão, ele por a sua autossuficiência, por ele ter crescido, ele simplesmente abandonou quem veio junto com ele, a sua mãe e o seu pai, e foi sozinho pelo vinhedo, diferente, e aí se encontrou um leão. E como o Espírito Santo já movia nele, ele simplesmente acabou com o leão como se rasgasse um cabritinho, uma ovelhinha nova. Só que quando ele voltou a ter com seus pais, ele não contou que naquela briga dele com o leão, ele matou. Por quê? Porque ele estava só, porque ele se achava autossuficiente. Ele tinha crescido, o garoto tinha crescido, ficou forte, o Espírito Santo estava movendo dentro dele. Ele esqueceu que quem fazia tudo não era ele, era o Espírito Santo de Deus. Santo Deus, Senhor, a presença é real, Pai. E agora ele volta para buscar e levar a mulher que agradou os seus olhos até os seus pais. E a palavra de Deus fala no verso 7, ele desceu e falou com a mulher, agradou muito os seus olhos, Sansão. Sim, e depois de um tempo, ele retornou para levá-la e virou para ver a carcaça do leão. E eis que havia um enxame de abelha e mel na carcaça do leão. A sua autossuficiência por ter matado esse leão fez com que ele voltasse. E quando ele voltou, ele não voltou nem com sua mãe nem com seu pai. Dessa vez ele foi sozinho, porque ele era autossuficiente. Só que o que ele fez? Ele voltou para ver o leão. Quando ele volta para ver o leão, ele era nazireu, não podia encostar em coisas mortas. Quando ele volta para ver o leão, uma coisa agradável chama a atenção aos olhos de Sansão. Um cacho de mel na carcaça de um leão. Interessante, muito interessante. Sansão chega e se aproxima. Quando Sansão chega perto, fala: olha, tem mel, vou pegar. Sansão pega o mel, automaticamente encosta no leão, quebrando uma aliança, veja bem, e pega o mel e come. Para Sansão, por mais que ele matou aquele leão, era agradável aos olhos dele o mel. Muitas das vezes a proposta, ela não vem do jeito que ela é, ela vem agradável. Então preste bem atenção nessa palavra, porque às vezes estão fazendo proposta para você, e está sendo agradável à vista, mas por trás tem morte, por trás tem quebra de aliança, por trás tem perca de visão espiritual. O maior erro de Sansão não foi ele encostar no leão, ou muito menos ele contar o segredo dele para Dalila. O maior decepção, o maior fracasso na vida de Sansão foi ele ter crescido, esquecido de falar, de lembrar de quem dava força para ele. O maior erro de Sansão não foi simplesmente tocar em coisas mortas, fazer festa, não. Foi ter crescido e esquecido que lá atrás, lá no começo, a mãe dele falou: filho, você é um projeto de Deus. Filho, não passará navalha na sua cabeça, e um pouco você encostará a mão em coisas mortas. O erro de Sansão foi ter esquecido tudo isso. Santo Deus.
Fala, Deus, aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. E agora Sansão, ele vai buscar a sua esposa e dá uma festa. E dentro dessa festa ele propõe um enigma, e o interessante é que nessa festa tinha filisteus. Um projeto de Deus, um nazireu de Deus, uma pessoa separada por Deus, a qual deveria estar com seus pais, livrando o seu povo, agora está fazendo uma festa com aqueles que oprimem o seu povo, com pessoas erradas, no momento errado, na hora errada, tudo errado. Mas ele estava alegre, porque estava tudo dando certo. Ele matou o leão, o Espírito Santo ainda usava ele, descia sobre ele, estava dando certo. Vou fazer uma festa. Espírito Santo de Deus, Santo Deus. E nessa festa ele propõe um enigma. E nesse enigma ele fala: vou fazer um enigma com vocês. Ele disse assim, ó: do devorador saiu a carne, e do forte saiu a doçura. Isso e falou: olha, se vocês conseguirem descobrir o enigma, eu pagarei uma aposta para vocês. Ele, confiante na sua força. Cuidado. Cuidado com quem tu anda. Cuidado com quem são seus mestres. Cuidado com a roda de amigos. Cuidado. Cuidado para quem conta você. Cuidado para quem você conta os seus segredos. Cuidado. Muito cuidado. E a palavra de Deus fala que os filisteus, eles induzem a mulher de Sansão. Fala: olha, seduz ele e faz o seguinte: manda ele contar aquele segredo, aquele enigma pra gente, porque senão a gente vai te matar. A mulher: Sansão, você realmente não me ama. Você faz uma festa, chama os meus companheiros e agora faz um enigma que ninguém descobre. Me conta esse enigma aí. Você não me ama? Me conta. Fala: olha, nem para o meu pai, nem para minha mãe eu contei. Mas por que ele não contou? Da onde que ele conseguiu o mel? Por quê? Porque ele colocou a mão em coisa morta. Fez da maneira errada. Pegou um atalho. Pegou um atalhozinho. Sabe aquele atalho que a gente pega de vez em quando? Ah, não vou orar não. Para que orar de 3 horas da manhã? Não precisa não. Ora o meio-dia. Falou: ó, nem para meu pai, nem para minha mãe eu contei. Mas eu vou contar para você, tá bom? Aí conta para a mulher o segredo. A mulher vai correndo, ó, e conta para os filisteus. O filisteu fala o seguinte: olha, a gente descobriu o seu segredo. E contou. Sansão ficou extremamente irritado. A palavra de Deus fala que ele teve que dar um jeito, se virar e pagar a aposta. Só que o interessante, por mais que Sansão estava fazendo tudo errado, estava fazendo com pessoas erradas, fazendo coisas erradas, o ungido do Senhor, a palavra de Deus fala que Deus não desistiu de Sansão. Deus, ele não desiste. Agora Sansão, depois de ter pagado sua aposta, ele volta para ver aquela mulher a qual traiu ele. Fala: olha, peguei um cabritinho, eu quero me casar com essa mulher. A pai dela: olha, demos a sua mulher ao seu amigo, porque a gente ficou pensando que você ia ficar triste com a gente, né? Sansão, extremamente enfurecido, pegou raposas, colocou fogo na cauda dela e jogou sobre os cereais dos filisteus. Queimou tudo. Os filisteus, quando viram aquilo, olhou e falou: quem fez isso? Quem tacou fogo nas nossas plantações? Aí falou: olha, foi Sansão. Ah é? Foi Sansão? Foi Sansão. Espera aí, como a gente reina sobre os judeus, faz o seguinte: pega 3.000 homens de Judá e manda lá prender Sansão. Vai 3.000 homens prender Sansão. Chegou em Sansão, fala: olha, a gente somos governados pelos filisteus,
E tu faz isso, rapaz. Tu tá andando com o pessoal todo errado, fazendo tudo errado. E agora você vem para cá se esconder? Vamos voltar para lá. Sansão fala: olha, desde que vocês não me matem, eu vou com vocês. Sansão chega lá, e o capítulo 14, do capítulo 15 do verso 14 vai dizer o seguinte: e quando ele chegou, ali os filisteus brandaram contra ele, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e as cordas que estavam sobre os seus braços se tornaram como linho queimado ao fogo, e suas ataduras se soltaram das suas mãos. E estendeu a sua mão e tomou com ela, matou 1000 homens. Interessante que Sansão estava totalmente errado. Ele já estava cego, sem visão. Mas o Espírito Santo, ele não desiste. E ele usa Sansão novamente. O maior perigo é esse, irmãos. Muitas das vezes a gente pensa que está bem, porque o Espírito Santo nos usou para falar com uma pessoa, mas nós já estamos cegos como Eli, já perdemos a visão. Mas o Espírito Santo não desiste de Sansão. E a prova maior que o Espírito Santo não desiste de Sansão, porque Sansão clama a Deus, falou: eu estou com sede, o Senhor acabou de me dar um livramento desse, e vai me deixar morrer de sede? E Deus, ele atende Sansão, e Sansão mais uma vez é sustentado pela mão de Deus. Só que Sansão, ele tinha crescido, e no capítulo 16, o verso 4, e sucedeu que posteriormente ele amou uma mulher no vale de Zorek, cujo nome era Dalila. E os senhores filisteus subiram até ela e lhe disseram: seduz-lhe e vê aonde repousam as suas forças. Sansão, ele era autossuficiente. Sansão, ele não precisava da ajuda de ninguém. Ele tinha crescido. E porque ele fez a primeira vez e deu certo, ele falou: vou fazer de novo. Só que dessa vez foi a queda dele. Ele podia muito bem se retratar, porque tinha uma válvula de escape para quem era nazireu, caso se contaminasse. Mas ele preferiu o caminho mais fácil, ele preferiu o atalho. E nessa vez, Dalila, 3 vezes, por 3 vezes, ele mentiu sobre a força dele. Mas na 4ª vez, a palavra de Deus fala que, no verso 17, até que ele contou de todo o seu coração, ele disse: jamais veio navalha sobre a minha cabeça, pois sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. E se for raspado a minha cabeça, então minha força se irá de mim, e eu me tornarei fraco, e serei como qualquer outro homem. E ele contou o que não poderia contar jamais. Uma promessa lá atrás, feita à mãe dele, e se cumprindo nele, um propósito de Deus, um projeto de Deus. Agora, com as pessoas erradas, fazendo as coisas erradas, tudo errado. E a palavra de Deus fala que ela fez com que ele dormisse sobre os seus joelhos. Muitas das vezes nós estamos dormindo com o inimigo e não sabemos. Muitas das vezes nós estamos andando com o inimigo e não sabemos.
porque nós se achamos autossuficientes. Mas hoje o Espírito de Deus me trouxe aqui com essa palavra, falar para você nessa live, ou você que está nessa igreja, que o Espírito Santo de Deus, Ele fala, e quem der ouvidos vai escutar. O Espírito Santo está falando: vocês não são nada sem a minha presença, Arabacanabassá. Sem a minha presença vocês não são nada. Espírito Santo de Deus é real nesse local. E ele conta o que ele nunca deveria contar. Dalila Magquinazero fala: olha, os filisteus estão voltando. Levanta, Sansão. Sansão levantou. E no verso 20, parte P: e mal sabia ele que o Espírito Santo já não estava mais com ele. Essa não é uma história alegre, é uma história triste. Sabe por quê? Porque uma pessoa que tinha tudo para dar certo, uma pessoa que tinha tudo para acabar com os filisteus, escolheu a opção errada. Uma pessoa que tinha tudo para dar certo, escolheu a opção errada. Só que no verso 22, todavia, o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. Deus, ele não desistiu de Sansão. Deus, ele não desiste de você. Por mais que você tenha feito as escolhas erradas, por mais que rasparam o seu cabelo, mas no verso 22 vai falar: todavia, o cabelo de Sansão voltou a crescer. Sansão agora ele é jogado num cárcere. Meu Deus, arranca os olhos dele. Só que Sansão já estava cego há muito tempo, porque ele tinha crescido e esqueceu que quem dava força para ele não eram os estudos dele. Quem dava força para ele não era quando ele lia a Bíblia. Quem dava a força para ele não era quando ele jejuava, não. Era o Espírito Santo de Deus. Quem dava força para Sansão não era o irmão dele, nem a mãe, nem ele mesmo, nem o intelecto dele. Era o Espírito Santo de Deus. Sansão agora ele entende isso. E agora a palavra de Deus fala que Sansão no cárcere clama ao Senhor e diz assim, ó: Senhor Deus, recorda-te de mim, rogo me fortaleça, rogo só mais uma vez, para que eu destrua os filisteus. Espírito Santo de Deus. Pegaram Sansão agora, levaram ele para a festa. Vamos trazer um bobo da corte para nos alegrar. A palavra de Deus fala que tinha muitas pessoas reunidas naquela casa, ao ponto que só no telhado tinha muitas pessoas. Então era uma festa grande. Agora Sansão fala o seguinte para o garoto que estava guiando ele: eu estou cansado, me leve até a pilastra central para que eu possa me apoiar. Quando ele encosta na pilastra central, ele começa a fazer uma oração. Ele lembra que lá atrás nos campos ele era usado. Ele sem os olhos começa a ter visão, mas não visão de ver, não visão espiritual. Lembrou que lá atrás ele orava, lá atrás ele jejuava e ele clama a Deus: só mais uma vez, restitui a minha força. Só mais uma vez, Deus. E Deus
Ele restituiu a força de Sansão. Talvez você esteja como Sansão hoje, nessa noite, vendo essa live na sua casa ou aqui dentro da igreja. Talvez não seja a mensagem, a qual seja aquela pentecostal que você pula, roda, sapateia, mas chega em casa e está vazio. Mas essa mensagem eu creio em nome do Senhor, que irá direto ao seu coração. E a mensagem que eu falo nessa noite é: reveja os seus conceitos, não cresça, não se esquece de quem te levantou quando você estava caído. Não seja autossuficiente. Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus fala que Ele restitui a força de Sansão. Só que nesse trajeto, Sansão ele morre. A pergunta que eu te falo hoje é o seguinte: você quer ser como Sansão? Ou você quer ser como Davi? Eita Deus, como assim como Davi? Deus, retire tudo de mim, retira a coroa, retira o reino, retira minhas riquezas, só não retira de mim o Espírito Santo de Deus. O que nós temos a aprender com Sansão é o seguinte: por mais que nós caímos, por mais que como Pedro nós afundamos, o Senhor sempre estará com o seu braço forte, Espírito Santo de Deus, para nos levantar novamente do fundo do mar e trazer novamente, e te colocar a armadura de Deus, e te colocar de frente para a batalha de novo. Espírito Santo, você que está em casa, ou você que está aqui dentro, isso é um culto. Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. E o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, e Ele me impulsiona a quebrar todas as regras, e falar: você que não quer ser como Sansão, você nessa live, ou você dentro dessa igreja, você que quer ser restituído, restituir suas forças, Deus hoje Ele está como Ele estava para Pedro, com as mãos estendidas. Feche os seus olhos, aqueles que puderem se colocar de pé, sinta a presença de Deus. Isso aqui é um culto. Vocês acabaram de louvar, vai ser o querer, eu me rendo. Mas como que é se render para vocês? Numa guerra, quando os soldados se rendem, eles pegam e falam assim: ó, nos rendemos, toma as nossas armas, toma as nossas armaduras, toma tudo. Quando você canta eu me rendo, você tem que se render de tudo aquilo que te prende nessa noite. Você tem que se largar o seu alto ego e começar a adorar a Deus, Espírito de verdade. Escute essa canção nessa noite. Feche os seus olhos.